Olá, meu nome é Gislaine Tonetti, sou farmacêutica, doutoranda do curso de pós-graduação de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp Agrárias, Campo Grande MS, e eu vim falar um pouquinho sobre as plantas medicinais. As plantas medicinais e o resgate que está acontecendo na atualidade do uso dessas plantas medicinais. Quando a gente fala em plantas medicinais, já nos remete aos nossos antepassados, ao conhecimento que eles detinham, ao uso popular desses produtos que eles detinham, e eles foram passando esses usos de geração em geração. Com o tempo, esse uso acabou sendo cessado, caindo aí no desuso dessas plantas medicinais e dessas medicinas alternativas. E agora a gente percebe que o resgate do uso dessas plantas medicinais e dos fitoterápicos está sendo muito constante na nossa atualidade. Então, a busca por essas medicinas alternativas dos fitoterápicos e das plantas medicinais, agregando valor e trazendo elas para a nossa atualidade, ela está sendo efetiva. Não só o fitoterápico quanto a planta medicinal está tendo essa busca, esse resgate da utilização do uso dessas plantas. Quando a gente pensa em plantas medicinais, a gente já pensa tanto do que é nativo quanto do que foi introduzido, não só das plantas medicinais para uso de chás, mas em plastros, em outras formas. E hoje em dia, numa farmácia comercial, praticamente todos os medicamentos, eles foram desenvolvidos através das plantas medicinais. As moléculas que foram isoladas e geraram esse medicamento químico, ele teve a sua essência, foi inicialmente isolado de uma planta ou de um animal, de alguma outra substância. E através do isolamento dessas substâncias, são produzidos e desenvolvidos fármacos para tratar várias doenças. Só que uma coisa muito importante é a gente garantir antes do uso que aquela planta é realmente aquela que foi indicada, passando pelo processo de identificação botânica dessa planta, para garantir que aquela planta vai produzir um efeito benéfico à saúde, uma terapia benéfica e não um efeito adverso ou até mesmo uma intoxicação, porque existem várias plantas que são bem parecidas, mas com efeitos e substâncias diferentes. A gente vê a maior concentração dessas plantas medicinais ainda pelos produtores rurais, quem mora nas zonas rurais. Eles ainda contam com essas plantas, com esses recursos naturais para tratar diversas doenças e também para prevenir doenças futuras. Por isso é muito importante você saber reconhecer a planta e garantir que é aquela planta que vai produzir o efeito desejado. Com a miscigenação do nosso país, com a quantidade de estrangeiros, de imigrantes que vieram, além das plantas nativas daqui, que eram cultivadas pelos índios e os seus conhecimentos foram repassados para a população, para a geração deles, também houve a introdução dessas plantas que vieram de fora para cá. E nós também temos que garantir que esse medicamento, esse produto medicinal, essa planta medicinal ou esse fitoterápico está sendo produzido e utilizado da forma correta. Porque muita gente não sabe, não tem o conhecimento a respeito de como ele deve fazer o chá ou como ele deve fazer o uso dessa planta medicinal. Geralmente a maioria dos chás, eles são sobre fervura, sobre decocção, sobre emplastro, porque a grande maioria das plantas, se ela passar pelo processo de fervura, ela além de perder as substâncias que são usadas
para tratar uma determinada doença, ela pode liberar uma quantidade muito maior de substância, tornando esse chá tóxico ao organismo. Então, ao invés de fazer um efeito benéfico, de trazer um benefício à saúde, ele pode gerar um malefício ou agravar alguma doença. Além dos fitoterápicos, as plantas também nos fornecem alimento e também nos fornecem insumos para a produção de cosméticos, que também é uma área que cresce muito hoje em dia no Brasil e no mundo, que são a área de cosmetologia. Outra questão muito interessante é que às vezes a mesma planta com o mesmo nome possui outras características em determinadas regiões, não sendo realmente aquela planta que está sendo indicada, igual o boldo. Quando se cita boldo, que é uma planta que nem é nativa do Brasil, é uma planta que veio do Chile, a gente tem várias variedades de boldo. Tem o boldo do Chile, tem o boldo que tem aquela folha peluda. Então, assim, uma coisa muito importante é a gente garantir que aquela planta é a planta que realmente vai produzir um efeito benéfico à saúde e não algo que agrave, né, que leve um agravo à saúde. Uma planta medicinal, ela tem as fases, quando ela é plantada, quando ela pode ser colhida, quando ela não ainda está no tempo de amadurecimento químico dela, que ela tenha, que garanta que ela tenha aquela substância presentes ali, que vá fazer o efeito desejado de cada fitoterápico. Além disso, é interessante observar o ciclo e o cuidado das plantas, do local que a gente planta. É um local que não tenha fezes de animal, que não tenha contato com agrotóxico, que não tenha veneno, para a gente poder saber e garantir que aquela planta está própria para o uso e saber qual é a parte da planta que a gente pode usar. Se é o caule, se é a folha, se é a raiz, e saber se essa parte que é a parte indicada para cada doença que a gente quer tratar ou para cada prevenção que a gente quer usar. Por exemplo, uma planta que você vai usar as flores, a flor tem que estar aberta, não pode estar fechadinha, tem que estar no tempo de maturação da planta, a hora certa de utilizar cada espécie, né? O horário de colher aquela planta antes do sol sair, para não perder substância, para não desidratar aquela planta. Então, assim, tem várias espécies que têm a sua peculiaridade, a hora melhor de colheita, qual a forma de colheita para não. Esse princípio ativo é a substância que vai fazer efeito, atuar no nosso organismo, promovendo a cura. E tem algumas plantas que elas possuem mais que uma substância, por isso ela pode ser usada para várias doenças. Plantas que produzem efeito antioxidante, plantas que são usadas para chá, plantas que são usadas para expectorante, plantas que são usadas para diarreia, para problemas digestivos. Então, assim, a mesma planta pode ter várias substâncias para vários tipos de doenças ou agravos. Então, assim, o cultivo adequado, a colheita, o processamento que essa planta passa, a forma que você tem que usar, a utilização adequada são etapas essenciais para o uso de uma planta medicinal e para garantir que ela traga aquele efeito benéfico à saúde, com algo que mude, que interfira na substância que ela produz. Então, assim, o mais recomendado hoje é que cada um de nós tenhamos nas nossas casas as nossas plantas medicinais, o que a gente utiliza para tratar alguma doença, o que a gente utiliza para prevenir alguma doença, porque o SUS, a saúde, ela não é só tratar uma doença existente, mas sim a prevenção de uma doença, ou um tratamento conjunto, uma prática integral junto com o tratamento alopático, utilizando essas plantas medicinais a fim de garantir a melhora na saúde da população. Outro ponto importante é que as pessoas usam os fitoterápicos, as plantas medicinais, de forma inadequada. Eles acham que porque é um chá, ele não faz mal.
Pelo contrário, esse chá ele pode produzir efeitos adversos, ele pode ter agravos à saúde e as pessoas usam de forma indiscriminada. Como da família do hibisco, a gente possui vários gêneros dentro. Qual hibisco você fez o chá? O hibisco que é indicado para o consumo é aquele que a folha é roxa, igualzinho à flor. Mas a gente tem várias espécies de hibisco e as pessoas tratam como se todos fossem benéficos. Porque é um chá, não vai fazer mal, eu vou tomar quantos litros eu quiser. Não é assim. Ele produz as toxinas, ele é feito de forma indevida, incorreta, ele pode trazer sérios agravos à saúde. Muitas das plantas medicinais, elas também são usadas ornamentalmente nos jardins. Muitas pessoas cultivam nos seus jardins, nas suas hortas, as plantas medicinais. E hoje, algo que tem crescido muito são as farmácias vivas, são as farmácias de plantas medicinais. Nós temos dois tipos de farmácia. A farmácia 1, que é uma farmácia viva que ela planta, que ela cultiva aquela muda. E ela pode ou não fornecer para a população aquela muda daquela planta e ensinar a população de como cultivar e também de como utilizar, qual parte utilizar, qual a dosagem correta, de como deve ser feito esse chá. E temos também já difundido em vários locais do país as farmácias vivas 2. Essas farmácias vivas 2 são farmácias que produzem essa planta medicinal, elas cultivam essa planta medicinal, elas fazem a colheita, elas passam pelo processo, né, de tornar essa planta medicinal um fitoterápico, que passa pelo processo de secagem, de moagem, de armazenamento, junto com essa planta já processada, oferecem para a população uma orientação de como deve ser esse uso dessa planta, buscando sempre uma melhoria na qualidade de vida, inserindo no nosso dia a dia os fitoterápicos, mas eles também podem ter efeitos colaterais à saúde, mas tem muitos menos efeitos colaterais à nossa saúde, pois eles foram exclusivamente feitos a partir de extratos secos ou líquidos, produzidos através dessas plantas medicinais, que foram feitos um rastreio para garantir que aquela planta realmente é aquela que possui o derivado vegetal, os sais minerais, produz aquela substância que vai proporcionar a melhoria na saúde do paciente. Existem vários outros métodos de associação de medicamentos vegetais, de medicamentos fitoterápicos para poder produzir esse efeito. Claro que como todo outro medicamento, os fitoterápicos têm efeitos colaterais, têm efeitos indesejados e podem produzir riscos à saúde. Mas se forem administrados da forma correta, seguindo orientação médica ou uma orientação de um farmacêutico ou de alguém que detém o conhecimento sobre esses medicamentos, com certeza você vai conseguir o efeito desejado para tratar aquela doença específica ou melhorar a sua qualidade de vida e garantir que esse risco seja menor. Então, o fitoterápico, as plantas medicinais, eles possuem uma série de metabólicos químicos que podem trazer benefícios ou podem gerar uma série de incompatibilidades de uso, pode também ter alguma incompatibilidade com o medicamento químico que o paciente toma. Então, assim, é muito importante garantir a forma de uso, se aquela planta realmente é indicada para o caso. De cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Às vezes pode ser que faz bem para mim, mas não faz bem para você. E também derrubar por água essa crença de que fitoterápico ou a planta medicinal não faz mal. Ela faz sim. O medicamento fitoterápico ou as plantas medicinais, elas podem trazer agravos à saúde. Sempre seguir a orientação de um profissional responsável, de um profissional que detém o conhecimento e que vai estar transmitindo para você a melhor maneira possível de uso dessa planta medicinal ou desse fitoterápico e garantir que aquele medicamento ou fitoterápico é o que realmente você precisa para tratar alguma determinada doença ou garantir a sua saúde ou promover a sua saúde. Muito obrigada.